Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não É a Resposta da Semana, sempre com o psicólogo Eduardo Sá, com o Bruno Vieira Amaral e comigo, Judite França. Vamos à boleia de uma ouvinte que pede ajuda para a filha, que tem dificuldades de integração na turma. Diz esta mãe que a criança sente-se rejeitada por outras colegas e pergunta se as escolas deveriam ajudar as crianças a desenvolver competências sociais. Concorda, Eduardo? Olá, boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judite, claro, concordo. Aliás, deviam. Deviam até porque as escolas não podem ser um lugar onde se expõem matérias, onde se aprende e se passa por esse tipo de questões que são tão importantes como tudo o resto, tudo mais que se aprende. E que em muitas circunstâncias não são tomadas em linha de conta. Sabe o que é que me preocupa às vezes? É que isto se passa debaixo do nariz da escola. E a escola, que não precisa ter câmaras de vídeo, como às vezes exageradamente vai tendo, a escola ganhava se tivesse auxiliares de educação ou até um professor ou outro que talvez estivessem ali pelo sítio onde os miúdos andam, a perceber como é que eles convivem e a tirar um bocadinho as medidas, a maneira como eles estão uns com os outros. Porque aquilo que eu acho verdadeiramente inacreditável é que este desabafo desta mãe é o desabafo de inúmeras mães. E se não forem elas a chamar a atenção da escola e a exigir aquilo que era suposto que a escola de alguma forma desse aos seus filhos, bom, tudo se passava como se nada fosse relevante ou como se estes aspectos não fossem preponderantes. Só mais um pormenor. Isto é tão importante, que acaba por ser um fator que faz toda a diferença quando se trata deles estarem à vontade no recreio, estarem à vontade na sala de aula e aprenderem. Portanto, já agora, isto não é um aspecto insignificante quando se tem em linha de conta o rendimento de um aluno e às vezes as escolas estão tão fechadas sobre o rendimento dos seus alunos que não se dão conta que há aspectos que são fundamentais, não só para o rendimento, mas para todo o desenvolvimento, porque de facto quando as escolas estão atentas a estes aspectos e os ajudam a crescer, os miúdos apanham a onda num instante e vão para o dia. Mas há uma grande desresponsabilização, Eduardo, por parte das escolas quando se trata deste tipo de exclusão de dinâmicas sociais entre os alunos que podem não ser tão visíveis quanto outros episódios que envolvam violência. As escolas aqui desresponsabilizam-se de intervir como deveriam intervir? Desresponsabilizam-se, sim. E o sim foi acentuado porque sejam privadas como públicas, que fique claro. Dir-me-á, bom, mas há sempre exceções, felizmente que há sempre exceções, mas a regra não é essa. A regra é de uma distração absolutamente fora de lugar. E volto a dizer, não é suposto que quando os alunos estão ali a conviver uns com os outros, estejam ali alguns vigilantes com os binóculos altamente potentes a perceber o que se passa. Não. Estas pessoas são experimentadas, são pessoas sensatas, são pessoas que têm muitas vezes muitos anos de escola, portanto são muito intuitivas, ou pelo menos aprenderam a ser muito intuitivas e a apanhar os pormenores, os trejeitos e tudo mais. E de facto, se não forem
na esmagadora maioria das circunstâncias, as mães a chamarem a atenção das escolas e a pedirem-lhes contas, afinal, isto vai passando com um agravante. É que, felizmente, que já há muitos agrupamentos escolares que proíbem os telemóveis. Neste momento estão a proibir no primeiro ciclo e eu sorrio de uma forma um bocadinho sarcástica, porque nós estamos a falar de cidadãos entre os 6 e os 10, também era o que faltava que não proibissem. Mas eu percebo que proíbam, porque eu conheço muitas crianças muito pequeninas que vão equipadas de telemóvel para a escola. Mas mesmo as mais crescidas chegam ao recreio, estão debruçadas sobre os ecrãs e isso aparentemente faz com que elas pareçam bem, só que elas refugiam-se, na maior parte das vezes, nos ecrãs, portanto não conseguem estar de igual para igual, a sentir um grupo, a participar, às vezes até com brincadeiras parvas, se for preciso, mas a estarem uns com os outros. Por isso é que eu não entendo que as escolas continuem a existir nos telemóveis, às vezes por pressão das mães, diga-se a verdade, mas esta desresponsabilização é grave, porque com estas dinâmicas sociais, as escolas às vezes chamam a atenção para os miúdos que são abertamente excluídos, e o abertamente excluídos é mesmo assim. Ou seja, chega a acontecer que isto se passe em sala de aula. Há miúdos que, porque são muito inibidos, porque talvez estejam realmente muito à espera que o mundo venha ter com eles e, portanto, não sabem muito bem como é que se vão desembaraçar, ficam ali sem saber o que hão de dizer, mas no contexto da sala de aula e quando é preciso um trabalho de grupo, há de facto alunos que são abertamente ostracizados pelos seus colegas dentro da sala, em presença de um professor, e, por favor, isto não pode ser. Não pode ser. Não devia ser. Claro que as mães podem sempre trazer comentários que são adjuvantes em relação a tudo o resto que a escola se faz. Mas não devia ser necessário que tivessem de ser as mães a puxar pela escola, porque estas dinâmicas sociais, no contexto de um recreio, ou de uma sala de aula, ou de um refeitório, ou de um bar, tinham de estar muito mais sob o sufrágio das escolas e não estão. Este também diz que, a dada altura, pensou falar com a diretora de turma, mas recuou nessa intenção porque acha que não irá resultar uma conversa com o tal grupo líder, dizendo-lhe não rejeitem a vossa colega, têm de brincar com ela. Isto faz sentido, Eduardo? Com todo o respeito, não. Eu acho que eu percebo, não sei se a relutância, se a prudência desta mãe. Eu percebo, porque em muitas circunstâncias estes grupos líderes, são grupos, alguns deles, de meninos aparentemente bem comportados e daqueles que tiram invariavelmente boas notas. Portanto, tecnicamente não parecem ser alunos que de alguma forma façam mal aos colegas. Mas eu acho muito bem que a mãe fale e exija, porque a função de um professor é, percebendo que existe um grupo mais ou menos fechado, que de algum modo exclui de forma subtil ou de forma aberta e muito hostil um colega ou outro. A obrigação de um professor ou de um diretor de turma em particular é pegar no grupo fechado e, de alguma forma, pensando em trabalhos de grupo e outras coisas do género, partir o grupo, obrigá-lo a fazer arranjos de maneira a que isto não se prolongue indefinidamente e, portanto, até para que os alunos percebam que há ali quem olhe pelo bem da escola, pelo bem comum, preciosíssimo, aliás, que tudo isso representa, e pelo bem destes miúdos que andam ali, muitas vezes sem saber onde estar. O que é grave é que depois estes alunos são vividos como se fossem tímidos de origem. E, portanto, parte-se do pressuposto que o problema é mais deles que o dos outros. E eu não estou a dizer que alguns destes miúdos não tenham algumas dificuldades. Terão, por variedíssimos motivos. Mas as escolas são tão importantes, mas tão importantes,
a minimizar esse tipo de custos, que é de facto um absurdo que não o façam. E mais do que absurdo, eu acho que os pais têm toda a legitimidade de ficar um bocadinho zangados, porque quando nós confiamos os nossos filhos à escola, estamos a dizer assim, olha, durante este período de tempo, estamos a pegar nas nossas responsabilidades de pais e estamos a delegar, estamos a confiar que tratem bem dos nossos filhos. E isto, quando a escola se desresponsabiliza, é tudo menos tratar bem. Ficamos por aqui hoje, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast nas plataformas habituais e também no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.